e precisa organizar essa rotina, organizar o seu dia a dia. Então isso é muito importante. Então hoje, para começar aqui a nossa aula, vai ser uma aula bem prática, onde no final da aula vocês já vão sair daqui com um planejamento da rotina de vocês. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês pegarem papel e caneta, porque vocês vão ter que anotar, vocês já vão começar agora a fazer o planejamento de vocês, tá? Para vocês organizarem a rotina de vocês. Então eu queria saber como que tá, né, a realidade de vocês hoje. Vocês que trabalham em casa, né, que tem o ateliê de vocês em casa. Se você é um artesão que faz o seu artesanato apenas como uma renda extra, ou se você faz o artesanato como renda principal. Isso aí já é o primeiro ponto que você tem que anotar, né? Você tem que deixar isso anotado aí no seu planejamento, porque você tem que entender quem é você como artesão. Você é o artesão que faz o artesanato como hobby? Você é o artesão que faz o artesanato como renda extra? Ou você é o artesão que faz o artesanato como renda principal? Então você tem que definir isso. Então quem é você? Então aqui eu vou estar falando mais para o perfil de quem faz para renda extra e renda principal, tá? Quem faz como hobby pode tentar trazer uma nova mentalidade aí, né, para o seu negócio de artesanato. Ao invés de só fazer o seu artesanato para presentear ou para o uso próprio, você pode começar a fazer uma renda com isso, tá? Então a proposta aqui é para a gente organizar, pensando já que essa estrutura de organização da sua rotina já vai influenciar na sua organização financeira depois lá na frente, que são temas que nós vamos falar ainda aqui. Porque a organização financeira, ela influencia muito também no trabalho de vocês, né? Então, assim, se você tem uma gestão do seu negócio pessoal, né, da sua gestão financeira pessoal, e se você não tem isso, você vai levar essa estrutura de desorganização financeira também para o seu negócio de artesanato, certo? Então vamos lá, todo mundo já deu tempo de pegar papel e caneta na mão? Bom, então vamos lá, começando, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, porque quem planeja, quem faz um planejamento das coisas, você consegue alcançar as coisas que você quer. Se você tem uma meta de você vender, aumentar o seu faturamento, né, vender R$1.000 por mês, vamos dar um exemplo aqui assim de um valor, tá? R$1.000 por mês, você tem esse planejamento. Se você não tem esse planejamento claro na sua mente, você vai começar o mês esperando aparecer encomenda, esperando alguém fazer algum pedido para você, esperando você vender alguma peça. Por quê? Porque você não planejou. E aí, pode ser que você vai conseguir alcançar essa meta e pode ser que não. Agora, quando você faz um planejamento para isso, você consegue traçar, né, o que você precisa fazer. Qual vai ser o caminho? Quantas pessoas você vai ter que oferecer seu produto? Porque não existe esse negócio, eu não consigo vender. Não existe isso. O que acontece é que eu não ofereço o meu produto. Venda, você tem que se direcionar, você tem que se posicionar para o seu cliente. Então vamos voltar à nossa organização da rotina, porque vai começar aí para você entrar no processo de organização, né, do seu ateliê. Então a rotina é a base. Se você não consegue estruturar essa base da sua rotina, você não vai conseguir chegar no ponto de fazer a melhoria, né, o aumento do faturamento do seu negócio. Então, vamos lá, papel e caneta na mão. Primeira coisa que vocês vão fazer é porque o que acontece? Cada artesão tem uma realidade, tem uma rotina específica, tá? Então, assim, ó, qual que é a sua rotina? Que horas que você acorda todos os dias? O que você faz? Você acorda que horas? 7, 8, 9, 10? Qual que é o horário que você costuma acordar todos os dias? Isso aí é uma coisa que tem que ser a primeira coisa que você vai anotar no seu planejamento. Qual que é o horário que você vai dormir
todos os dias? Isso daí também é uma coisa que tem que estar muito clara, né? Para você conseguir organizar a sua rotina. Então, se você sabe, se você acorda às 7 horas da manhã, se você vai dormir todo dia por volta de meia-noite, então você já sabe quantas horas você está desperto aí, né? Para você saber quanto tempo você tem para você se organizar. Então, é a primeira coisa. Então, você está disponível aí, quantas horas acordado? 10 horas, 11 horas, 16 horas, 17 horas, 20 horas. Então, cada um tem o seu tempo pessoal. Então, anotem aí no planejamento de vocês, gente. Que horas você acorda e que horas você dorme, certo? Aí agora você vai fazer uma relação, né, um checklist de todas as atividades que você faz no seu dia a dia. Então vamos lá, você faz almoço na sua casa, você que faz, né, cozinha, você arruma a casa, você lava roupa, você passa roupa, você cuida das crianças, você leva a criança na escola, você trabalha fora, você trabalha só no ateliê, o que mais que você faz? Você faz uma academia, faz uma atividade física, você sai para ir no cinema. Como que é a sua rotina, geralmente? Tá? Isso aqui é um olhar geral. Lógico que vão ter dias que vão ser diferentes, né? Tem dias que você tem atividade, tem dias que não. Às vezes você faz, não sei, estuda, faz uma faculdade, ou você faz algum curso, ou você faz uma aula de inglês. Então, tudo isso você tem que começar a fazer a estrutura da sua rotina, né? Quais são as atividades que geralmente você faz, né, toda semana. E aí, depois que você fez isso, você vai começar a organizar os dias da semana, né? Segunda-feira, quais são as atividades? Terça-feira, quais são as atividades? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, todos os dias tem atividades para você fazer, mesmo sendo final de semana, tá, gente? A gente tem as nossas atividades de final de semana, que são as nossas atividades familiares, um almoço em família, isso aí faz parte, você tem que se organizar também com relação a isso, né? Porque às vezes você fala, não tenho tempo para ir ver minha família, não tenho tempo para ir encontrar meus amigos, aí você já começa a estruturar isso também para a sua vida pessoal, não só para estruturar o seu negócio, tá? Esse exercício que a gente está fazendo é um exercício muito completo, porque aqui a gente vai ter uma visão clara de quanto tempo você está se dedicando à sua vida profissional e quanto tempo você está dedicando à sua vida pessoal, certo? Então, façam essa estrutura. Deu para entender como que é para fazer esse checklist? Então, vocês vão pegar todas as atividades diárias que vocês têm e vão fazer uma relação com relação a isso, tá? Vocês vão anotar tudo aí que vocês vão precisar fazer. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão ver que tem atividades que vocês colocaram aí que são atividades que são muito importantes. Por exemplo, ficar com os filhos, né? Tomar conta dos filhos, isso é uma atividade que é muito importante. Cuidar da casa, fazer almoço, sei lá, alguma coisa assim. Tem atividades que são muito importantes. E tem algumas atividades que você vai ver aí que são menos importantes. Então, essas atividades que são mais importantes são as atividades que você sempre dará prioridade. Então, essas são as atividades que você vai ter que classificar cada atividade como muito importante e as que são menos importantes, tá? Então, as que são muito importantes, elas são prioridades. Elas não podem deixar de fazer essas atividades. Essas atividades têm que ser feitas, né? Então, assim, você crescer o seu negócio, você fazer a gestão do seu negócio de artesanato, é uma atividade muito importante? Para mim é. E para você? Como que você classifica isso? Porque o seu resultado com o seu negócio de artesanato vai depender de como você lida com ele.
como você se torna responsável pelas ações dentro do seu negócio. Porque quando a gente tem um negócio, né, independente de artesanato ou não, quando a gente constrói uma empresa, quando a gente constrói um negócio, nós somos os responsáveis, porque é diferente de quando a gente trabalha para outra pessoa. Porque quando a gente trabalha para outra pessoa, a gente meio que recebe, né, ordens, a gente recebe orientações, a gente recebe o que tem que ser feito. Agora, quando nós estamos, né, como donos de um negócio, mesmo que seja um negócio dentro de casa, mesmo que seja um negócio pequeno, isso é um negócio. E a gente tem que lidar como? Como se a gente fosse dono daquele negócio. Como que um dono de uma empresa funciona, né? Como que funciona a mente de um dono de uma empresa? Essas empresas muito grandes, como que funciona a mente dele? Ele sabe do que acontece na parte de produção, na parte de gestão, na parte de empreendedorismo, na parte de vendas, na parte de marketing. Ele domina tudo. Ele não precisa executar, mas ele tem conhecimento de tudo. Então, o artesão da nova era, ele tem essa mentalidade. Ele tem aquela visão de águia. É como se ele chegasse no negócio dele lá de cima e ele visualizasse todos os setores do negócio dele. Dentro do treinamento, né, da metodologia do Acelera Artesão, nós temos um módulo lá dentro em que a gente estrutura toda a estrutura da sua empresa. A gente vê lá quais são os setores que a sua empresa tem, a gente faz todo o desenho, né, faz toda essa arquitetura interna da sua empresa e vai determinar também as funções. Mesmo que você seja a pessoa que executa todas as funções, o seu negócio tem que ter as funções determinadas. Então, o seu negócio tem que ter um administrador, tem que ter um vendedor, tem que ter aquele que produz, tem que ter aquele que cria, tem que ter aquele que faz marketing. Então, ele tem que ter todo mundo lá dentro. Então, você vai aprender a fazer toda essa estrutura. Então, quando você está montando, né, fazendo o seu planejamento, fazendo essa questão da sua organização, da sua rotina, você tem que colocar todas as suas atividades aí dentro. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai ter que ter horários, você vai ter que começar a colocar uma ordem mesmo para você executar todas as funções, alimentar todos os setores do seu negócio. Então, a base é você começar a fazer o quê? A organização pessoal. E automaticamente, quando você está com a sua vida organizada, você transfere isso para o seu negócio. Porque não adianta nada você organizar o seu negócio, deixar o seu negócio lá redondinho. Você vai, separa tudo por setores, determina as funções, organiza tudo. Só que aí a sua rotina diária, né, pessoal, da sua casa, te desvia do seu planejamento. Então é por isso que eu falo, as coisas acontecem de dentro para fora. Então sou eu, porque por trás, né, de um negócio de artesanato, existe um ser humano que faz o artesanato. Existe um artesão que confecciona as peças, existe uma pessoa, existe um ser humano por trás disso. Então, eu sempre falo isso, né? Por trás de um CNPJ existe um CPF, né? E o CPF é um ser humano. Então, ele tem emoções, ele tem várias questões que ele precisa se organizar, que ele precisa se estruturar. Porque para ele construir um negócio dele lucrativo, para ele construir um negócio dele para ganhar dinheiro, porque o que eu faço aqui? Eu ajudo artesãos a ganhar dinheiro com o artesanato. É isso que eu ensino. É isso que a metodologia do Acelera Artesão vem trazer. Só que para você ganhar dinheiro mesmo, né, para você sentir, né, que você está ganhando dinheiro com o artesanato, você tem que construir, porque não adianta você ganhar dinheiro em um mês. Você tem que construir um negócio sólido.
um negócio em que você vai prosperar, em que aquilo vai ser constante, você vai ter um negócio, você vai estar construindo aquilo. Então, feito essa atividade, feito essa listagem, né, de você ter colocado aí todas as atividades que você, né, tem, você vai classificar como o que é mais importante e o que é menos importante, e aí você vai colocar o que é mais importante como prioridade. O que é menos importante, você vai avaliar se aquilo realmente deve manter na sua rotina. Porque você pode retirar algumas coisas da sua rotina, você não precisa manter tudo lá, né? Então, assim, o que é menos importante, às vezes você pode delegar. Por exemplo, se para você limpar a casa é uma coisa que não é muito importante, você coloca assim, não é uma atividade importante, o que você pode fazer? Você pode contratar uma diarista para fazer essa atividade para você. Porque entra um outro ponto aqui, tá? Por que é importante a gente fazer essa questão da organização? Porque você vai começar a entender que às vezes, quando você for começar a desenvolver essa tarefa de delegar tarefas, né? Essa habilidade de delegar tarefas, você vai ver que delegar tarefas, que você deve estar pensando, Olivia, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma faxineira, eu não tenho o dinheiro para pagar isso. Mas se você começar a organizar, você vai pensar assim, ó, quanto custa uma diarista? Vamos dizer que custa 150, 200, sei lá, o preço que for. Quanto custa, né, o seu dia de trabalho? Porque você tem que ter claro quanto custa a sua hora de trabalho. Se você trabalhar essas horas todas, quanto você vai produzir? Você vai produzir muito mais do que cobra uma diarista, certo? Você vai produzir muito mais. Se realmente você estiver produzindo muito mais, só que não adianta só produzir, né, gente? Tem que vender, tem todo um processo aí, mas não é tema para a aula de hoje. Mas aí, se você conseguiu produzir isso, se você conseguiu vender isso, você conseguiu faturar aquilo, então o que acontece? Aquele dinheiro valeu a pena você investir. Por quê? Porque você conseguiu ganhar mais e você investiu em delegar, né, pagando alguém para fazer uma atividade que não vai te dar retorno. Você não vai ter retorno fazendo isso, a não ser que você seja uma diarista. Aí sim, aí você vai estar ganhando por isso. Mas se você não for, compensa você contratar. Então você tem que começar a pensar nisso, né? Ver quais são as atividades, quanto custa a sua hora, e às vezes vale a pena você começar a delegar essas tarefas, pagar pessoas para fazer, porque vai sobrar tempo para você pensar de uma forma mais ampla, porque o artesão da nova era, ele não está preso na questão da troca, ele não está preso na questão, né, de só receber. Então ele está livre para contribuir. Nós falamos isso na aula de ontem, né? Então assim, essas atividades que você puder delegar, ela vai fazer a diferença no seu negócio se você começar a olhar para isso, tá? Então é importante você começar a despertar isso daí na sua mente, tá? E é muito importante você fazer, né, essa questão de lista de atividades. Isso aí você está fazendo uma lista no geral. E você tem que pegar e fazer uma lista de atividades também para o seu negócio de artesanato, né? Quais são as atividades que você faz no seu negócio? Você faz a parte de produção, você faz a parte de criação, você faz a parte de contato com o fornecedor, você faz a parte de compras, você faz a parte de pagamentos, né, de material, essas coisas, você faz a parte de vendas, você faz a parte de marketing. Então, assim, é importante você também ter isso. Por quê? Porque na hora que você for entrar para estruturar os seus horários ali de atividades, você vai ver que você vai ter que distribuir durante a semana algum tempo para alimentar todos esses setores. Você vai ter que tirar um horário para você fotografar suas peças, você vai ter que tirar um horário para você divulgar o seu trabalho, para você focar nas vendas, você vai ter que tirar um horário para você
editar, né? Se você dá aulas online, essas coisas, você vai ter que tirar um horário para isso, para fazer postagem, você vai ter que tirar um horário para você confeccionar, vai ter que tirar um horário para você fazer network, para você fazer contato, para fazer feiras, para fazer eventos. Então, assim, você precisa ter quais são os setores, né? Que a gente já até falou aqui, para você começar a estruturar essa questão de horário. Quais são os horários, como que você vai estar lidando com isso, né? Então, você tem que ver, você tem que ter essa lista sua de prioridades aí, tem que ser algo que tem que ser muito claro para você conseguir estruturar o seu negócio. E, gente, organização é sinal de evolução. Então, quando você começa a organizar esses pontinhos que a gente acha que não faz diferença nenhuma, quando você começa a organizar a sua vida, você vê que você organiza o seu tempo, você organiza a sua rotina, você organiza todo mundo que está ao seu redor, acaba que todo mundo fica na mesma vibe, fica todo mundo sintonizado com aquela energia da organização. Como que tá, o ateliê de vocês? O meu, no momento, está uma bagunça. Porque, assim, a gente tem que pensar que se o seu ateliê tá bagunçado, isso vai refletir no seu processo de desenvolvimento. E eu hoje, no momento, eu não estou desenvolvendo produtos. Eu não estou confeccionando. Por quê? Porque eu preciso organizar essa estrutura minha. Eu estou num processo de transição, né? Porque eu estava trabalhando com encomendas e agora estou desenvolvendo um novo projeto, porque agora eu quero trabalhar com peça pronta novamente, porque eu já trabalhei com peça pronta lá no meu passado e agora eu estou reestruturando a minha empresa. Só que ela tá como? Ela tá uma bagunça, porque eu ainda não consegui terminar o meu planejamento. Ele está sendo feito. Então, eu fico estudando qual que vai ser a melhor estratégia, quais são os produtos que eu quero vender, quais são os produtos que eu quero confeccionar. Então, eu estou no processo de desenvolvimento de coleção, de desenvolvimento de peças. Só que tudo isso, eu estou falando para vocês, né, que o ateliê está uma bagunça, mas ele está uma bagunça, mas ele está sendo estruturado de uma outra forma. Então, assim, ele está num processo de transição. E isso é para vocês entenderem que às vezes é necessário a bagunça, às vezes é necessário a gente parar, ver aquela bagunça e pensar, o que eu quero focar? O que eu quero atender? Quem são as pessoas que eu quero atender? Que foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei no momento que eu falei assim, ó, eu não quero mais trabalhar do jeito que eu quero, mas eu não sabia como que era o jeito que eu queria trabalhar. Então, eu comecei a parar de fazer o que eu estava fazendo, que nem essa semana eu recebi uma encomenda. Uma amiga minha, muito amiga minha, me mandou uma mensagem com uma foto de um amigurumi. E sempre a pessoa me mandava foto, você faz? Faço. Você faz? Eu faço. Mesmo que eu nunca fiz, eu vou lá, dou um jeito e faço. Só que agora eu não quero mais fazer isso. Agora eu descobri o que eu quero fazer. Agora eu defini qual é o meu método, qual é a minha forma de trabalho. E agora quem vai oferecer o produto sou eu, não é o cliente. Porque quem tem que ter as rédeas, né, do negócio é o dono do negócio. Não é o cliente que manda fazer o que você, né, o que ele quer fazer. Não, você tem que mostrar o que você domina. E é aquilo que você vai oferecer. E você vai construir sua clientela e até os clientes que você já tem, eles vão ser educados para isso. Só que isso é um processo. Isso é um processo. Isso aí não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Eu estou há mais de 1 ano nesse processo de transição. Agora que eu consegui organizar o que será feito, mas ainda não começou o processo do fazer.
Então, é um processo. Não estou querendo dizer aqui que vocês vão ficar um ano esperando o negócio acontecer. Não, cada um é cada um. Tá? Então, tentando que vocês entendam que essa questão de organização da rotina é muito importante, porque eu só consegui esclarecer esse meu novo projeto, essa minha nova proposta de negócio, porque eu comecei a organizar a minha rotina. A primeira coisa que eu comecei a organizar foi o meu guarda-roupa. A primeira coisa que eu comecei a organizar foi o meu guarda-roupa. Então, tem até um livro que eu li, vou até dar uma dica aqui para vocês, se vocês se interessarem, que chama A Mágica da Arrumação. Não vou falar, não vou entrar em questão sobre essa questão do livro, tá? Porque não é tema aqui para agora, mas ele é um livro que vai te trazer uma clareza com relação a essa questão de organização, que vai te dar um outro olhar para o seu negócio. Tem até no YouTube, tem alguns documentários falando sobre esse livro, tá? E se eu não me engano, no Netflix tinha, não sei se ainda tem, mas tinha também, eu já assisti lá, alguns documentários da autora fazendo a prática, né, da mágica da arrumação em algumas casas. Então vale muito a pena, fez muito sentido na minha vida, transformou a minha vida. Então eu acredito que pode ser que transforme também a vida de vocês, tá? Mas então é isso, gente. Então assim, ó, para você organizar, né, a rotina de vocês, vocês precisam fazer todo esse processo que eu passei aqui para vocês. Vocês têm que ter claro os horários que vocês têm disponíveis no dia. Você tem que definir quais são os horários definir as atividades, né? Fazer um checklist das atividades, né? Recapitulando o que a gente já falou. Vocês têm que definir os horários dessas atividades, tem que classificar quais são as atividades que são mais importantes, quais são as atividades que são menos importantes, e também as atividades que você classificar como sendo as atividades menos importantes são aquelas atividades que você pode delegar. E aí você vai ter que entrar num outro processo, tá, gente? Essa questão de entrar na questão de delegação, você tem que ter muito claro para você quanto vale a sua hora, quanto vale o seu dia de trabalho, quanto você está produzindo, quanto você está faturando. Para você tomar essas decisões de delegação, você tem que ter essa estrutura do seu negócio muito bem clara mesmo, né? Porque é isso que vai te dar a firmeza, né, de você tomar essa iniciativa dentro do seu negócio, dentro da sua vida pessoal também, né? Porque se você fica preso em estar fazendo todas as funções, ninguém dá conta. Porque o que acontece com a mente da gente? É como assim, se você faz muita coisa ao mesmo tempo, acaba que a mente da gente fica perdida. Porque eu não sei se vocês têm a mente de vocês multifocal, porque a minha mente, ela é multifocal. Ao mesmo tempo que eu penso no artesanato, eu penso na contabilidade, eu penso nos meus projetos de desenvolvimento pessoal e de negócios, eu penso no meu processo de gestão rural, que também é outra coisa que eu faço, eu penso na minha família, eu penso no meu lazer, eu penso nos meus... Entendeu? Eu penso em muita coisa ao mesmo tempo. Então, como que eu vejo que tem hora que eu paro no meio de tudo isso, eu falo, Jesus, aonde eu tô agora? Só que quando você começa a organizar tudo que você pensa, tudo que vem em mente, todas as suas ideias, todos os seus projetos, quando você coloca, né, você faz um checklist de todos os seus projetos no papel, quando você coloca isso, né, no papel, você tem que escrever, gente, vocês têm que escrever, vocês têm que começar a criar um hábito de fazer meio que um diário do dia. Eu faço essa prática já tem 1 ano. Eu coloco lá, eu acordo de manhã, me vem um monte de ideia na cabeça, né? Me veio uma ideia uma vez de montar uma loja colaborativa, me veio uma ideia de uma vez de fazer feira online, me veio uma ideia uma vez de fazer... Então, todas as ideias que vão surgindo, eu anoto.
E aí depois de muito tempo, às vezes você até esquece daquilo no momento, às vezes você não tá ali no momento, você não vai usar aquilo para nada, mas você tem aquilo registrado. Depois de algum tempo, eu pego, releio as minhas atividades que eu anotei, e aí eu vejo que muita coisa que eu anotei lá atrás, eu tô conquistando agora, eu tô executando agora. Tem coisa que faz assim mais de ano que tá lá anotado e agora eu tô conseguindo concretizar. Por quê? Porque aquilo foi ficando... E eu não ficava fazendo aquilo todo dia, lendo aquilo todo dia. Acaba que você cai no esquecimento. Só que automaticamente, na hora que você registrou aquilo, você vê que o universo vai te mandando aquelas informações para aquilo se materializar. Como que acontece a materialização dos sonhos? A primeira etapa da materialização dos sonhos é o que? Você escrever. Essa é a primeira etapa para você poder materializar os seus sonhos. Então você faz isso, você tem uma lista dos seus sonhos? Você tem uma lista das coisas que você gosta de fazer? Eu acho que pode ser até um tema interessante para a gente trazer aqui, né? Para a gente aprender a criar, a co-criar o que a gente quer para o nosso artesanato. Como que você faz isso, né? Como que você co-cria o seu negócio? Porque para você conseguir, né, realizar as coisas que você quer, você tem que tirar o lixo que existe dentro de você. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, né? Se você tem padrões que você precisa eliminar, controlar suas emoções, tem muita gente mesmo, dentro dos grupos de artesanato, com depressão, com síndrome do pânico. Então o artesanato, ele já vem para ajudar a tratar essas doenças, essas patologias, né? Ele já ajuda isso. Só que se você não trabalhar a sua mente, se você não trabalhar a sua mudança de mentalidade, se você não começar a olhar, você a se reconhecer como ser humano, você sentir que dentro de você existe uma centelha divina, isso tudo, gente, reflete no seu negócio de artesanato. E é isso que é a mentalidade do artesão da nova era. É aquele artesão que tem essa mentalidade de reconhecer que ele é uma centelha. E que ele está aqui e ele tem algo para oferecer. Só que hoje, talvez, ele não tenha reconhecido isso ainda. Porque todos nós temos, gente, todos nós temos um brilho dentro da gente. E a gente tem que entender também que nós não somos apenas artesãos. Tem muita gente aqui que eu sei que tem outra profissão. Tem gente aqui que é advogada, tem gente aqui que é contador como eu, tem gente aqui que é professor, tem gente aqui que tem um outro negócio, tem uma lanchonete, tem uma loja de roupa, tem qualquer outra coisa. Tem gente que trabalha na área de saúde, tem fisioterapeuta, porque o artesanato não escolhe, entendeu? Ele é amplo. Aqui tem profissional de tudo quanto é jeito. Só que você pode linkar isso, você pode trazer o seu talento, a sua habilidade para o seu negócio e fazer aquilo florescer de uma forma diferente, porque nós somos únicos. Só que como que você vai conseguir acessar essas novas ideias, esse novo propósito, essa nova mentalidade do artesão da nova era? Você precisa começar a organizar a sua rotina. Porque se você não sabe, se você não tem clareza de como que acontece a sua rotina, como que você vai conseguir criar novas estratégias para o seu dia a dia, para o seu negócio de artesanato? Se você não domina nem a sua vida pessoal, você quer dominar o seu negócio? Como? Se vocês descobrirem como, vocês me falam, porque eu passei na pele isso. Eu tentava fazer de tudo para o meu negócio acontecer, só que a minha vida pessoal era totalmente desestruturada. Eu tinha muito conflito interno. Eu tinha muito bloqueio. Eu não tinha uma inteligência emocional.
Só que o que aconteceu? Eu precisei criar coragem e tomar uma decisão de cuidar de mim, de criar dentro de mim uma fortaleza, de construir uma nova Olivia. E foi quando eu comecei a me curar que o universo começou a me guiar. Ele começou a me levar para um outro caminho. E para o caminho que eu sempre soube onde eu queria estar. Porque a gente sabe onde a gente quer estar. Só que a gente tem medo, a gente tem vergonha. Eu morria de vergonha de falar para as câmeras. E hoje eu tô aqui. Por quê? Porque eu tomei uma decisão, porque eu enfrentei isso. E vou falar para vocês que para mim é simples, é fácil? Não. Todos os dias eu enfrento isso. Eu tinha medo de ser criticada, do que as pessoas iriam falar de mim. Eu não sei se vocês têm esses bloqueios dentro de vocês. Eu passei por processo de raiva, de orgulho. Então, tudo isso, enquanto eu carreguei essa bagagem negativa dentro do meu coração, o que a vida trazia para mim? Sombra, muita sombra. E eu sempre fui uma pessoa tida pela sociedade como uma pessoa muito alegre. Ninguém sabe, quem convive comigo, ninguém sabe desses meus bloqueios, porque eu nunca fui uma pessoa de abrir os meus problemas. E hoje eu tenho coragem de falar sobre isso, porque hoje isso não me dói, hoje isso não me afeta. Por quê? Porque hoje eu transformei meu coração. Hoje eu sei que esses pontos, quando chegam para o meu coração, que me fazem gerar algum tipo de emoção relacionada a isso, eu consigo liberar. E por que eu consegui tudo isso, gente? Porque lá atrás eu comecei a fazer isso que eu estou trazendo para vocês aqui agora. Que é o quê? A organização da minha rotina. Lá atrás, quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a organizar a minha rotina, sinceramente, eu vou falar a verdade aqui para vocês. Eu achava que era a maior baboseira do mundo. Eu achava que aquilo não ia dar resultado nenhum. E não deu de imediato, mas organizou a minha vida. Me levou para outra direção. Abriu a minha mente para um universo de infinitas possibilidades. Abriu a minha mente para eu reconhecer que eu era muito maior do que aquele mundinho fechado do artesanato que eu estava querendo viver. Eu estava querendo viver numa caixa. Como que a minha mente funcionava? Eu entrava na internet, porque a gente entra num processo que eu entrei nesse processo. Eu não sei vocês, mas eu sei que tem muita gente que está passando por isso agora. De vício de informação. Eu entrava na internet e eu ficava olhando aquelas artesãs que eu admiro, que eu adoro o trabalho delas, e ficava só consumindo o conteúdo delas e admirando, tipo assim, eu ficava olhando e falava assim, eu quero construir isso para mim um dia, eu quero fazer um negócio assim, eu quero fazer várias ideias que elas iam dando, não que eu queria copiar o que elas estavam fazendo, não era isso, mas era assim, trazer uma inovação daquilo. E eu ficava só, tipo assim, no mundo das ideias. Ideia aqui, ideia ali. Sabe quando você fica vagando nas ideias? E aí eu falei, não, vamos começar. E aí eu comecei a colocar no papel. E todo o projeto que eu comecei a desenhar há 1 ano atrás, está começando a florescer. Por quê? Porque eu coloquei a mão na massa. E quando eu comecei a colocar as coisas no papel, quando eu comecei a fazer a minha organização, meu planejamento da minha rotina, eu comecei a ver que eu tinha muita coisa para aprender. A primeira coisa que eu tinha que aprender, uma das tarefas, que eu fiz, uma das ferramentas que eu fiz, foi que eu precisava desenvolver a minha comunicação. Eu tinha que aprender a me comunicar. Foi a primeira coisa que aconteceu no meu processo. Foi isso. Foi essa mensagem que eu recebi. Você precisa aprender a se comunicar. Você precisa aprender a levar
a sua marca para o mundo. Porque eu já sabia fazer a técnica, eu já sabia empreender, eu já sabia fazer a gestão, só que eu não sabia me comunicar. É como se a minha cadeira fosse uma cadeira de 3 pés. Então, qualquer mexidinha que eu dava, eu podia cair. Então, se a gente não sabe comunicar a nossa marca, como que a gente quer ter sucesso no nosso negócio? Se a gente não sabe empreender, como que a gente quer ter sucesso no nosso negócio? Se a gente não sabe fazer uma gestão do nosso negócio, se a gente não sabe fazer a organização do nosso financeiro, como que a gente quer ter sucesso no nosso negócio? Só fazer artesanato, gente, não prospera. Só fazer artesanato não vai te trazer retorno financeiro que você está esperando. A gente tem que pensar que a gente tem capacidade para ser muito mais. A gente tem que pensar que a gente tem que acreditar na gente. E não pensa que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. É um desafio. Só que a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão de mudar. Você tem que tomar a decisão de se tornar um artesão da nova era. Você tem que tomar uma decisão e não adianta só decidir. Porque decisão sem ação não tem resultado. Porque o resultado vem... Já ouviu falar aquelas pessoas que ficam assim, ó, estou esperando Deus me mandar. Deus não vai te mandar nada se você não agir para aquilo. Tudo que você quer na sua vida, você precisa agir. Jesus ensinou isso pra gente. Jesus ensinou a gente que a gente tem que agir, que a gente tem que fazer as coisas acontecer, que a gente tem que servir, que a gente tem que contribuir. Tudo isso é um ensinamento bíblico. Então, que a gente possa, né, trazer esse conhecimento, que é um conhecimento milenar, para o nosso negócio. Que a gente possa ter a sabedoria de usar esse movimento para o nosso negócio. Porque quando você traz essa conexão, você vai ver que não tem como o seu negócio não dar certo. Porque você sabe o que tem que fazer. Porque o grande problema é que o artesão, ele se deslumbra, gente, porque fazer artesanato é uma louca paixão. Eu sei o que você sente, porque eu faço. E eu sei o que eu sinto quando eu aprendo um ponto novo, quando eu aprendo uma técnica nova. Aquilo é muito bom, aquilo é muito satisfatório. Mas você fazer um negócio de artesanato para você ganhar dinheiro, isso não é para qualquer um. Isso é para quem tem mentalidade de artesão da nova era. Isso é para quem quer crescer com o seu negócio de artesanato. E você tem capacidade para isso. Isso aí eu tenho certeza. Fácil, como eu já falei, não é, mas é possível. Mas depende de você. Você tem que fazer uma escolha, você tem que decidir e você tem que agir diante disso. Você tem que buscar isso na sua vida. E a organização da sua rotina é a base. A base. Se você não tem essa base organizada, você vai estar lá em cima, você pode até conseguir subir a escada, mas a escada vai quebrar uma hora. Aí você desmorona. Gente, eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo, tá? Eu subi, eu tava lá no topo. Eu cheguei a ganhar 10 mil reais por mês fazendo artesanato. Eu tava muito bem financeiramente, só que eu caí lá embaixo. Porque eu não tinha base, eu não tinha pilares. Nessa época, eu era, na técnica, eu sou muito boa, isso eu sou. E eu sei que aqui tem muita gente que é. Eu era muito boa em empreender. Só que eu não tinha gestão e eu não tinha comunicação no meu negócio. E aí eu desmoronei.